Bem-vindos a mais um conteúdo do canal Interior Esportivo RS. Peço que inscrevam-se no canal, deixem um like no vídeo e acionem o sininho das notificações. Vamos iniciar falando sobre o Juventude na Série B, depois vamos dar uma passadinha pelos nossos clubes na Série C, Série D e a divisão de acesso. Juventude, nesses últimos dias, teve 2 confrontos, teve uma vitória fora de casa, um empate em Caxias por 0-0 com o Fortaleza, venceu o Novo Horizontino antes, então ele vem de 4 pontos contra 2 adversários diretos, 2 adversários na briga pela vaga de acesso, seja pelas 2 vagas diretas ou então pelas vagas do playoff. São 4 pontos. Não conseguiu vencer em casa, teve oportunidades, desperdiçou, não conseguiu aproveitar ao menos uma para tirar o 0 do placar. Mas vem numa boa campanha, numa boa caminhada, estabilizada, com vitórias, empates. Faz algumas rodadas que o Juventude não perde na Série B. Agora joga só na próxima semana, ainda pela 23ª rodada da Série B. A Copa do Brasil já acabou, então o Juventude agora foca todas as suas atenções na disputa da Série B. Terá jogo próxima rodada no meio da semana, 23ª rodada da competição. Na Série C, nós temos Caxias e Ipiranga, as 2 equipes na briga pela vaga. Tem confrontos importantes nessa rodada, essa rodada que é a 16ª, vão faltar 3, então, aliás, vão faltar 2 depois dessa, são 3 rodadas com esta, que os nossos clubes gaúchos ainda jogam. O Caxias precisa vencer para voltar a se colocar dentro do G8 e estabilizar sua campanha, que vinha irregular, com derrotas e empates. Na última rodada venceu o jogo, então voltou a se colocar na briga. E agora recebe o Figueirense, precisando da vitória, o Caxias, para seguir dentro do G8. O Ipiranga, às 8 da noite da segunda-feira, 20 horas, joga também uma partida importante, uma partida onde precisa pontuar, se possível vencer, para seguir dentro do G8. O empate, como o jogo é fora de casa, não é um mau resultado. Pela Série D, o São José jogou na última semana o jogo em casa contra o Gama, que é a melhor campanha geral da Série D. O São José é a pior campanha dos 8 que estão nas quartas. São José empatou em 1-1 dentro de casa, precisava ter vencido, não conseguiu. Agora joga nesse fim de semana em Brasília, enfrentando o Gama, precisando minimamente empatar para levar as penalidades e buscar a vaga, ou então vencer, uma vitória simples de 1 gol de diferença, se possível mais, para garantir a vaga. Se perder o jogo, perde a vaga direta, mas ainda joga uma repescagem depois com os 4 eliminados, porque 2 ainda dos 4 eliminados vão conseguir o acesso para a Série C. Nessa temporada sobem 6, os 4 semifinalistas e os 2 que vencerem os playoffs depois das quartas de final. Então vamos ver, o São José tem 2 chances, vencendo o confronto contra o Gama, classificando para a semifinal e chegando na Série C, ou então depois disputando o playoff e buscando a vaga. A divisão de acesso está tendo, dentro de 8 dias, 3 rodadas. Teve a 4ª rodada no meio da semana, onde tivemos o Gaúcho se recuperando, voltando a vencer, um destaque dessa 4ª rodada. O Brasil do Pelotas estava vencendo em casa, assumindo a liderança,
tomou um empate no finalzinho, do Gramadense não conseguiu vencer. O Veranópolis venceu seu jogo fora de casa e assumiu a liderança da competição. O Veranópolis vem chegando na briga pela vaga. E agora já está em andamento a 5ª rodada da divisão de acesso. Então, já tivemos 2 partidas no sábado. Tivemos 2-0 do Aimoré sobre o Bagé, o Aimoré se recuperando, e um empate em 1-1 entre Glória de Vacaria e Apafute. O Glória de Vacaria estava vencendo, tomou um empate, não conseguiu buscar a vitória por 2-1. O Glória com 2 pontos em 15 disputados. O Glória vem numa campanha muito fraca, precisa se recuperar urgentemente na competição, senão vai brigar contra o rebaixamento. O Glória de Vacaria, tão tradicional nessa competição. E teremos ainda vários jogos a serem disputados, com destaque aos confrontos de Brasil de Pelotas e Brasil de Farroupilha. O Veranópolis enfrenta o Pelotas. São 2 dos confrontos que se destacam nessa 5ª rodada, já 1/3 da competição. Quando essa rodada se finalizar, vão faltar 10 rodadas, vão ter sido disputados já 1/3 da competição. E os favoritos vêm na ponta, mas já perderam pontos mais do que se imaginava. O Pelotas, o Brasil de Pelotas. O Passo Fundo vem surpreendendo, bem colocado. O Gaúcho surpreende negativamente porque está na ponta de baixo. O Veranópolis, uma surpresa positiva, que não se esperava que estivesse brigando na ponta de cima, que brigaria pelas 8 vagas sim, mas não que estivesse ali em primeiro lugar nessa disputa. Então é uma competição que vem União Frederiquense se colocando bem também. O Lajeadense, que até o momento perdeu as 4 partidas que disputou, joga essa 5ª rodada em casa contra o Passo Fundo. Vamos ver se recupera, se começa uma recuperação, porque o Lajeadense também vem se complicando muito. O Bagé, que subiu, segue ali brigando. A Apafute, muito bem colocada, com 8 pontos em 5 rodadas, uma equipe que subiu da 3ª divisão e vem bem ali entre os primeiros colocados. Então, um panorama geral assim, com equipes que surpreendem, se destacam, como o Passo Fundo e a Apafute, e o próprio Veranópolis, que não se esperava estar tão na frente assim, disputando. E as surpresas, os destaques negativos: o Gaúcho, o próprio Guarani de Venâncio Aires, que subiu, mas está muito mal, o Glória de Vacaria, uma surpresa negativa, e o Lajeadense. Glória e Lajeadense, 2 equipes muito tradicionais que sempre brigam pelo acesso, brigam pelas vagas, hoje brigando contra o rebaixamento. Então, tomara que se recuperem. Vamos ver a continuidade nas 6ª e 7ª rodadas, e nas subsequentes também, para ver quem será rebaixado, quem serão os 8 classificados, quem serão os destaques, os nossos destaques atuais seguirão tendo esse grande destaque, ou então se realmente serão as decepções da competição. Vamos esperar que as torcidas compareçam nos estádios, empurrem as equipes, apoiem as equipes do nosso interior aí, equipes tradicionais brigando por uma competição tradicional, que as empresas apoiem essas equipes, ajudem essas equipes, que nas equipes do interior o principal apoio deles é a torcida se associando e indo ao estádio pagando ingresso para ajudar a manter os clubes, e o apoio de seus patrocinadores e das empresas da cidade, das suas regiões, que ajudem a manter essas equipes, que ajudem a tocar o futebol, a colocar dinheiro no futebol das equipes do interior, que tanta dificuldade enfrentam
nesses últimos anos nas competições Divisão de Acesso, Terceirona e Copa FGF. Temos a Divisão de Acesso em andamento, teremos ainda a partir do mês de setembro a terceira divisão e vamos acompanhar por aqui o andamento da Divisão de Acesso e depois também acompanharemos as equipes na terceira divisão e as nossas equipes na série B, C e D, o andamento delas e o que elas vão conseguir. Nós vamos acompanhar por aqui e estaremos sempre trazendo para vocês muitas informações, análises e resultados das nossas equipes do interior no futebol do Rio Grande do Sul. As informações do conteúdo de hoje eram essas. Espero que tenham gostado, que sigam nos acompanhando, compartilhem com os amigos, inscrevam-se no canal, deixem o joinha no vídeo, cliquem no botão do joinha e até o próximo conteúdo.